Então, boa noite. Não, mas as chamadas são no final. Ou então na metade, quando todo mundo estiver aqui. Ó, pessoal, hoje... Quinta-feira seria isso aqui. Mas aí falta energia, né? Explodiu um negócio lá, não sei aonde. Mas foi bem perto da minha sala, ali na frente. Transformador. Ah, por isso que ficou sem... Sem energia, explodiu. Bonito, sem energia. Mas atrapalha. Então, assim, hoje essa seção aqui, ó, 335 a 342, é a parte que tem funções logarítmicas e logaritmos, né? Hoje vai ser só isso. Hã? Seria na quinta, mas aí como não teve aula... Ó, eu vou começar com um exemplo aqui. Deixa eu ver. Eu gosto de... Eu ainda tá treinando. Eu tava fazendo aprender, aí vai no meio da frente. Depois eu te ensino. Pessoal, vamos lá? Ensinar a Jamile. Só que ela não foi em casa. Se eu quisesse determinar x aqui nessa igualdade, boa noite. Quem seria x? 3. Muito bem. Porque 2 elevado a 3 é 8, né? Não, aí fica 3 de novo também. Não é isso que eu quero não. Por exemplo, ó. Aqui quem é x? 2. Agora... dois elevado a x igual a 3. Quem é x? Ó. 2 elevado a x igual a 3. Quem é x? Hã? É alguma coisa que pare. Quer alguma coisa preparada? Sabe? Vou pegar bem aqui na calculadora. Aí, porque assim, esses dois primeiros ficou fácil, né? Só que esse primeiro aqui, esse terceiro, na verdade, eu não tenho como colocar o primeiro ou então esse 3 como 2 elevado a alguma coisa. Não tem. Aí é que entra o logaritmo. Esse x aqui, a gente vai ver, vai ser o logaritmo de 3 na base 2. A gente vai entender como é que calcula isso aqui. Que vai ser... Cadê a calculadora? que deu x igual a 3, x igual a 2? Não, a pergunta é... Nessa igualdade, quem é x? Tá? Porque nessas duas primeiras é fácil, ó. 2 elevado a x igual a 8x é 3. 10 elevado a x igual a 100x é 2, né? E 2 elevado a x igual a 3. Entendi. Entenderam? Ó, o x aqui, ó, vai dar 1,58 aproximadamente. 4. Mais ou menos isso. Tá? Então, 2 elevado a esse número aqui dá aproximadamente, né? Ou então, assim, o logaritmo, esse x aqui vai ser o logaritmo de 3 na base 2. Depois, quem vai ser esse logaritmo, no caso de vocês vão poder usar a calculadora para calcular. Eu vou ensinar também como é que calcula.
Então vamos começar pela definição. Então, primeira coisa, eu preciso de dois números, tá? Número B maior que 0 e A diferente de 1. Boa noite. Na verdade, é só o B, por enquanto o A não vai entrar não. Então é seja... Não, são dois mesmo, tá? Ctrl Z. Perdão. Aham. Aqui eu vou definir isso aqui para ficar mais fácil. O número, isso mesmo. Quando é a terceira prova? Dia 11, próxima quinta-feira. Não, a terceira prova. Dia 15, né? 15 de junho. Ah, tá. Dia 11, eu fiquei já não deu certo. Pode ser 18 também. Vamos voltar para 18? Pode ser. Então pode ser 18, né? Pessoal, vamos lá? Você pega primeiro o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a definição. Você pega, eu tenho dois números, o B, um positivo, e o número A, que ele tem que ser, além de ser positivo, ele tem que ser diferente de 1. Aí o número Y é chamado de logaritmo de B na base A, se satisfaz a seguinte propriedade. Y é log de B na base A, se somente se A elevado a Y é B. Antes de a gente entender esse quadradinho aqui, eu coloquei esse quadradinho porque essa propriedade aqui, o logaritmo tem essa, digamos assim, essa condição que desse quadrado, e a partir disso aqui você consegue deduzir tudo de logaritmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é só como é que se lê a leitura, né? Boa noite. Então, aqui, ó, eu vou ter a base. Aqui o logaritmando, tá?
E o resultado é o logaritmo, que é o y. E aí, como é que você lê? Você lê logaritmo de b na base a. Certo? É assim que você lê. Então, por enquanto, não aconteceu nada, né? Mas o que, como eu falei, se tem uma coisa que vocês têm que entender é o que está dentro desse quadrado aqui, desse retângulo aqui. O número é o logaritmo de b na base a, se somente se a elevado a y é b. E assim, à primeira vista, isso aqui, ó, ele soa, como é que eu vou dizer? Confuso, né? No geral. E mais? Mas aí, o que, que a gente vai ter? Nesse negócio de logaritmo que tem vários tipos, né? Várias propriedades. Isso. Exatamente. A gente vai chegar lá. Então, primeiro a gente vai ter que calcular alguns logaritmos, tá? Oi? Não. É outro. Aqui você tem três números, né? O A, o B e o Y. O Y é o resultado dessa operação, logaritmo de B na base A. O problema é que o logaritmo, quando você calcula ele, você não calcula ele diretamente. Não do jeito que está aqui. Você tem uma maneira usando uma série, uma soma infinita. Mas do jeito que está aqui, é como se você transferisse essa conta aqui para a potência, resolve isso aqui e depois volta. Mas a gente vai entender daqui a pouco. Por exemplo, ó, e essa definição, como eu falei, isso aqui vocês têm que... vamos lá. É algo que vocês devem saber. Exemplos. Aqui é só o logaritmo, aí tem a função logarítmica. Eu falei que ia colocar umas listas, mas eu desisti. Porque ia ficar muita coisa. Vai. Não, mas pelo menos um acho que eu vou colocar. Por exemplo, ó, quem é logaritmo de 100 na base 10? Aí vocês devem lembrar dessa definição aqui, ó. Vou até laçar ela. Vou repetir isso aqui 500 vezes. Como é que você resolve isso aqui? Primeiro, você chama ele de y, tá? Igual aqui a y. Aí você tem que usar a definição, ó. Agora é como se fosse uma... Você tem que montar um algoritmo na cabeça de vocês. 10 elevado a y igual a 100. Exatamente, perfeito. 10 elevado a y igual a 100, ó. O logaritmo desse número aqui, de 100 na base 10, é igual a y, se somente se a base elevado ao y dá o logaritmando. E aí como é que eu... Aí o que eu tenho que fazer? Resolver o y. É 2, exatamente. Ou seja, o logaritmo de... O logaritmo de 100 na base 10 é 2. Ok? Porque a base elevado a isto aqui dá esse aqui. Tá? Mas vamos lá, devagar, né? Eu não vou perguntar se você entendeu, porque eu vou ficar repetindo várias vezes. Vamos aqui. Oi. Sobre logaritmo. A lista, né?
sobre logaritmo, que eu acho que é o que, digamos assim, vocês têm mais dificuldade. Logaritmo de 2 na base 128. Aí o que você faz? De novo, igual a y. Aí é a mesma ideia, ó. A base elevada a y vai dar o logaritmando, tá? Não. Primeira coisa, vocês entenderam daqui para cá? Daqui para cá é a definição. A definição é: se o logaritmo de 2 na base 128 é y, significa que a base... Perdão. Não. Eu confundi agora. Ah, Sim. tá. Eu já confundi a cabeça aqui, professor. Peraí. Sorry. Alguma coisa certa não está errada, né? Tudo bem, professor. E aí o seguinte, logaritmo, agora sim, 128 na base 2. Significa o quê? Que a base elevado a esse aqui vai dar o 128. Agora sim. E aí eu consigo calcular porque eu consigo colocar o 128 como potência de 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2... 4, 8, 16, 32, 64, 128, tá? Então 128 é 2 elevado a 7. E aí eu tiro. Conclusão é que y é 7. Ou seja, o logaritmo de 128 na base 2, aquele outro também dava para fazer. Vamos fazer esse aqui que é mais fácil. É 7. Por quê? Porque o 2 elevado a esse, a base elevado a este aqui, tem que dar esse que tá aqui, ó. Tá? Logaritmo de 1 sobre 9, 1 terço. Nada. Logaritmo de 1 sobre 9 na base 1 terço. Quanto é esse daqui? Chama a mesma coisa, chama de y. E aí 1 terço elevado a y é 1 sobre 9. Tá? Quanto é que é o y? 2. Porque o 1 nono, ele é 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Ó. Tá? E a y aqui tem que ser 2. Tá? Então o resultado é: a base elevada ao resultado tem que dar o logaritmando. Aí você faz essa jogada para transformar isso aqui em potência e você calcula. Ok? Vou pegar outros aqui. Esse livro tem pouco exemplo. Mas, né, eu tenho outro livro aqui.
pegar mais um e a gente já vai entender as propriedades, tá? Ah, tá. Enquanto... Tem um aqui. Letra D. Quanto é o logaritmo de 1 na base 37? Se chama aqui de y, né? Aí vai ficar o quê? 37 elevado a y vai dar 1. Quem é o y? Y é 0, né? Porque o 1 você pode escrever como 37 elevado a 0, né? Ok? Então assim, tem... Deixa eu pegar outro aqui. Então, sempre esse aqui elevado a y, ou o que está aqui, o resultado tem que dar esse. E aí você calcula, vai chegar numa equação exponencial, e aí você resolve. Ah, nem sempre é tão... Nem sempre não, em geral não é tão simples assim, tá? Mas... por exemplo, esse aqui, ó. Letra E, um pouco mais complicado. Logaritmo de 1 sobre raiz cúbica de 3 e a base é raiz quarta de 3. Aí o que você tem que fazer? Sempre igual a y. Vou tirar esse verde aqui, quero azul. E aí, o que eu vou obter? Eu vou obter aqui raiz quarta de 3 elevado a y é igual a 1 sobre raiz cúbica de 3. E aí, a gente tem que fazer uma coisa que a gente fez na terça-feira passada, colocar os dois na mesma base. Não tem que resolver essa equação aí, encontrar o y, mas tem que colocar os dois na mesma base. Ok, eu vou só dar um zoom aqui, ficar assim. Primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo esse raiz quarta de 3? Você vai colocar a raiz como fração. Então, a primeira observação que eu vou colocar aqui do lado para vocês depois verem é que raiz quarta de 3 é 3 elevado a 1 quarto. Tá? Isso aqui eu já falei já. Ok? A propriedade aqui, ó. E aí, por exemplo, outra coisa que eu posso fazer é essa 1 sobre raiz cúbica de 3. Você escreve como raiz cúbica de 3 elevado a menos 1. Tá? E aí eu transformo raiz cúbica de 3 em 3. Aqui. 3 elevado a 1 terço. E aí 3 elevado a menos 1 terço. É isso aqui. Aí eu substituo, ó. Esse aqui eu vou trocar aqui. Esse eu vou trocar aqui. Então vai ficar assim. 3 elevado a 1 quarto
elevado a y. E no lugar de 1 sobre raiz cúbica de 3, eu vou colocar 3 elevado a menos 1/3. Tá? Aí aqui usa a propriedade, ó, que multiplica aqui. Aí fica 3 elevado a y dividido por 4. E aí pronto, eu posso tirar o 3, ou entre aspas, cancelar, né? E aí concluo que o y é menos 4. Mas assim, vocês estão vendo o seguinte, logaritmo, nesses casos aqui que a gente está vendo, ele acaba aqui, ó. É só aqui, daqui para cá. Daqui até o final é potência. As propriedades que a gente já viu, né? Todas essas propriedades a gente já viu aqui várias vezes. Então o logaritmo ele para bem aqui. É só para você resolver sair dessa primeira linha para a segunda. Agora daqui para cá, tudo isso aqui, ó, é tudo coisa de potenciação. Certo? Mas enfim, essas contas aqui eu vou fazer várias vezes, tá? Pra gente treinar. Tem agora o seguinte. Alguma pergunta aqui? Ou nessas... Tem duas notações que... Aquele Cláudio, aí como sobre quadro, visual, tá vendo aqui que esses dois são iguais, tá? Esses dois aqui, ó. Como a base do expoente não. A base da potência é a mesma, você pode igualar os expoentes. Imagina o seguinte, ó, você tem A igual a X, A igual a Y. Se a base é a mesma, significa que X é igual a Y. Tá? Aí você tem que aplicar essa mesma ideia aqui, ó. Qual é a base aqui? É 3. É a mesma que está aqui. Então, se a base é igual, significa que os expoentes serão iguais. Por isso que y sobre 4, que eu coloquei aqui, vai ser igual a menos 1/3, que é o outro expoente. Tá? Aí depois aqui, eu só multipliquei. Ou então você faz, se você quiser, meios pelos extremos assim, né? Mas é como se o 4 multiplicasse aqui, ó. Tá? Ó. Y, vou colocar aqui. Imagina que eu multiplico por 4 dos dois lados. Vai ficar 4 vezes y sobre 4. Aí cancela aqui. Aí fica isso aqui. É como se você... É aquela coisa de... 4 está dividindo, ele passa multiplicando. Tá? Se ele viesse para cá, multiplicando. Aplicaria a qualquer número. Se ele for diferente de 0... Por exemplo, né? Ó, y sobre 8 igual a 5. Quem é o y? O y é 8 vezes 5. Tá? Então, a parte mesmo de logaritmo, né, nesses casos aqui, ele acaba ali no começo. O resto é tudo potência e exponencial, aquelas propriedades, que é a mesma coisa, assim, na hora de fazer essas continhas aqui, tá? Oi? Assim, né?
Aí, muito bem. Tem duas notações aqui, que elas são meio que universais, mas tem suas exceções. A primeira é o seguinte: logaritmo de x, quando a base é 10, isso aqui vocês podem prestar atenção, você pode escrever sem o número 10, você coloca assim, ó. Quando vocês virem nos livros, log de x sem a base, dizer, é que subentende-se que a base é 10, tá? Não em todos os livros, mas a maioria sim. Para vocês sempre vai ser. E outra é quando a base é o número E, geralmente aí você escreve ln de x. Ln nada mais nada menos que o logaritmo de x, só que a base é o E. Vocês lembram desse Ezinho? Número neperiano? É uma constante. Assim, o jeito... Tem duas maneiras de definir. Deixa eu ver Tem duas maneiras de definir essa constante. 2, tem duas maneiras de definir esse E. Eu vou explicar aqui para vocês. Não tem nenhuma maneira simples não, gente, de definir esse bicho não. 71, 82, 81, 71 e por aí vai, tá? Infinito aqui. Aí, esse E tem duas maneiras de definir ele. A maneira que para vocês fica, eu vou até colocar aqui, digamos assim, menos ou mais talvez entendível, é o seguinte, ó. Ele é 1 mais 1 sobre 1 fatorial. Vocês lembram o que é fatorial? 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 4 fatorial, mais Como é que resolve mesmo? eu vou já falar. E aqui infinito, tá? Não tem fim essa soma aqui não. Que você pode resumir escrevendo assim, ó, como somatório de 1 sobre n fatorial, n variando de 0 até mais infinito. O é isso aqui. O fatorial, só para quem não lembra, é n vezes n menos 1, n menos 2, por exemplo, 6 fatorial é o quê? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 100 fatorial é 100 vezes 99, até 1. Aí o seguinte, tem uma coisa que na matemática que é o seguinte, se você somar, antes da gente entender o que é o aquelas coisas ali, pegue um número assim, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. E aí vamos supor que é infinito, você vai somar aqui infinitamente. Quanto é que vocês acham que o resultado vai dar? Infinito. Certo. Infinito. Eu vou colocar assim, tá? Mas a notação não é que é igual a infinito, não. A ideia não é de igualdade aqui, não. Mas quando você pega uma soma e essa soma, entre aspas, o resultado é infinito, a gente diz que a soma ela diverge. Quando a soma de números infinitos não dá um número, porque intuitivamente a gente pensa, não, como eu estou somando infinitas coisas vai dar infinito, mas não é verdade.
Tem coisas que você soma infinitamente, mas o resultado é uma coisa finita. Como essa soma aqui, ó. Essa soma rosa aqui. Se eu pegar 1 mais 1 sobre lá, prova-se, você consegue provar que essa soma aqui, ela é um número finito. É um número real. E aí a esse número deu o nome de E. Então batizaram ele de E. É isso aqui, entendeu? Então primeiro, provou-se que essa soma, ela não dá infinito, porque apesar de você somar infinitos números, o resultado é um número finito. Aí batizaram o número de E. Então essa é uma maneira de, digamos assim, definir esse valor aqui. Uma outra maneira, vocês podem pegar na calculadora depois que vocês chegarem em casa, façam essa soma desses números aqui em rosa. Ele vai dar muito próximo já do que está aqui. Ele já vai dar muito próximo disso. Eu posso até fazer aqui, na verdade. Eu vou fazer isso para vocês verem, tá? Antes, só uma coisinha. Alguém já viu logaritmo alguma vez na vida? Mas assim, aí imagina o seguinte, ó. Imagine que você coloca lá na calculadora log de 2. Você bota 2 e aí clica log, lá naquela teclinha de log. O que vai acontecer? Isso aqui é tão importante quanto a definição, essa conversa que a gente está tendo aqui, ó. Log de 2, como eu falei, como não tem a base, é porque a base é quanto? 10, tá? Então você vai lá, a calculadora, geralmente essas calculadoras assim, elas só calculam a base 10. Quando a base não é 10, a gente tem um truquezinho que eu vou falar. Então se você colocar log de 2 e calcular, vai dar aproximadamente 0,301029999 tal. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, como é que se chega nesse resultado aqui? Hã? Porque assim, se eu perguntasse, quanto é 30.561 dividido por 28.469. Dá para fazer, assim, vocês têm a noção de que esse cálculo aqui dá para fazer na mão. Mesmo eu não sabendo fazer, vocês sabem que isso aqui, vocês têm a noção de que é possível fazer na mão, não é verdade? Agora a pergunta é que, esse daqui, como é que log de 2 é isso aqui? De onde vem isso daqui? Não é uma coisa... Aí é a mesma coisa dessa soma aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa, antes da gente entender esse log de 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas parcelas aqui, vou fazer na calculadora, e a gente vai observar que ele já dá um número muito próximo disso. Quanto mais parcelas eu somar, mais o número vai ser aproximado isso aqui. Era assim que se calculava as casas decimais do pi, por exemplo, na mão, antigamente. Como é que se fazia? Você tem uma série, que é uma soma infinita, e essa fórmula, entre aspas, ela dá o valor, só que ela dá uma soma infinita. Você não vai somar infinito às vezes. E aí o que os computadores hoje em dia fazem? Eles ficam somando. Somando até não acabar mais. Que não acaba, né? Mas é infinito. Só que eu vou fazer só essas 7 somas aqui, tá? Então, antes da gente ver as propriedades... Porque para entender esse ln aqui, é importante que vocês entendam, entre aspas, de onde vem o E. Nem que a gente só entenda aí, mas na prática não, tá? Não vai provar nada, não. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o E, vou até abrir aqui um pouquinho. A gente vai fazer aqui na calculadora mesmo, tá? 1 fatorial é 1, que é 1 vezes 1, tá? É 1. 2 fatorial é 2, mais 1 sobre 3 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2, tá? Que vai dar 6. Mais 4 fatorial vai dar 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Que vai dar quanto? Ó,
1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 5 fatorial é isso aqui vezes 5. Então é 24 vezes 5, que vai dar quanto? 96, né? Porque é como se fosse 96, não. 120. 120, porque eu tiro um de cada, né? Né? E o 6 fatorial vai dar quanto? É isso aqui, 120 vezes 6. 740. É 0, né? 12 vai 1. 720, né? Ok? Agora, então é mais 1. Deu quanto mesmo? Eu apaguei aqui. Então agora vocês peguem na calculadora, então vai dar o quê? 1 mais 1, 2, mais 0,5, né? Ó. Não é isso? 1 sobre 6 dá quanto? 0,1. Vou colocar assim. Ó, isso aqui, só lembrando, não é que eu vou cobrar isso, mas é porque tem certas coisas que é necessário falar de onde vem. Isso aqui é um caso. Mas, agora 1 dividido por 120, 0, aí 1 dividido por 700. Então, sem compromisso, a gente vai somar isso aqui, ó. Mais 0,008 mais 0,041 mais... Boa noite. Mais 0,5 mais... Ó, essa soma aqui, ela vai dar 2,71 79 81. E aí tem uma sequência assim. Aí o valor lá, deu já perto, né? O valor do E, que eu coloquei lá, era 2,718281, né? Tá vendo? Se você pegar a soma mais um termo, vai aproximar mais ainda. Tá? E aí... Então, o número E é essa soma aqui, ó. Infinita. Que você soma dessa forma. Só que ninguém faz isso na mão, tá? Então, entenderam mais ou menos de onde vem o E? Como é que calcula? É dessa forma aqui. Agora, o logaritmo é a mesma coisa. Tem uma soma infinita. Eu não lembro que a expressão logaritmo... É uma coisa assim, 1 mais... Eu vou só colocar aqui. Vocês estão copiando isso aqui, né? E depois eu coloco, tá? O fato é que o logaritmo ele tem uma soma dessa, e é dessa soma que você, entre aspas, somaria 1 por 1, e aí dá os valores daquela tabela de logaritmo que você geralmente vê nos livros.
Tá? Mas isso a gente vai comentar também. Então, primeira coisa, da notação, vamos lá, voltar para a notação. Quando a base é 10, eu não preciso colocar a base. Ou então, se vocês viram o livro, quando não tiver a base, é porque a base é 10. E quando tiver ln de x, nada mais, nada menos é que a base é o e. Não tem nada por trás disso. Só porque quando a base é o e, usa essa notação ln de x. Tá? Aí, quem é o e? O e é esse número aqui que eu acabei de comentar. Oi? O e é esse valor aqui. 71, 82, 81 e aí infinito. E aí quem é o E? O E é essa soma aqui, ó. Só que como é aquela questão, a gente não vai... Eu não vou me aprofundar muito porque não é... A frequência está aqui. Ok? Então, basicamente o que vocês devem se ater é só essas duas linhas aqui. O resto é só um comentário de onde vem o E, tá? Agora, as propriedades do logaritmo. Mas na aula que vem eu vou pegar a série do logaritmo e a gente vai calcular alguns na mão. Mas claro que... Isso. Vai ter mais porque a prova vai ser pro dia 18. É porque já tá muito em cima, eu acho. Em grupo. Em grupo. Se for pra todo mundo ir, né, que vai de mãos dadas. Então vai passar do dia 11 pro dia 18, tá? 18 de junho. 18 de março. Pessoal, tem uma coisa que é complicada. As propriedades em si, imagina o seguinte, imagine que vocês vão lá na internet, e aí vamos lá? Imagine que vocês vão lá na internet, aí vocês compram uma caixa de ferramenta. Aí quando abre, ela tem 150 chaves de fenda, por exemplo. Para quem nunca usou, aquilo ali é um bicho de 7 cabeças. Propriedade do logaritmo é muito desse jeito. São algumas propriedades, acho que tem... Aqui tem 5, mas na verdade tem umas 10 por aí. Mas eu vou comentar todas. E aí, qual é a dificuldade? A dificuldade é você enxergar em que situação você vai usar propriedade tal. Da mesma forma de uma caixa de ferramentas, se você nunca usou as peças. Então, por isso que vocês devem se ater muito a essas propriedades aqui, ó. A primeira... Aí, cada propriedade eu vou tentar fazer um exemplo específico para aquela propriedade. No caso, na prova, você não vai ter como colocar a questão já com a logaritmo tal, a propriedade tal, vai jogar a situação e a gente vai ter que... Nem que como vai ser consultado, vocês podem consultar as propriedades. Mas aí vocês é que devem saber o que deve ser feito. Eu irei consultar pelo próprio... Não. Não, através dos próprios... Não, vai ser de marcar também. Pode... Mas não muda... É porque eu esqueci de botar um negocinho aqui. Ó, vamos lá, ó. Pessoal, lembrando, a base sempre é um número positivo, diferente de 1. E o logaritmando, que é o que está aqui, ó, sempre é positivo. Pode ser 1 nesse caso aqui. A propriedade... A propriedade aqui em questão é que quando o logaritmando é 1, independente da base, o resultado sempre é 0. Por exemplo, qual é o logaritmo de 1 na base 8?
Zero. O logaritmo de 1 na base 0,2, zero. Então, se o logaritmando for 1, o resultado é zero sempre, tá? Segunda propriedade, eu vou colocar as que estão aqui. Ah, tá. Logaritmo de... Imagine que o logaritmando é um produto de dois números. Aí o logaritmo de m vezes n, aí o produto ele vira soma. É o logaritmo de m mais o logaritmo de n. Assim. Tá? Por exemplo, ó. Parece. As propriedades É muito parecido. Muito parecido. Mesma coisa. Logaritmo de 7 vezes 6. Aqui, como eu não coloquei a base, qual é a base que tá? 10. Então aqui, é lógico que aqui eu não vou resolver nada. Mas é só para dizer que eu posso colocar logaritmo de 7 mais logaritmo de 6. Só para fazer isso, né? Então, é produto aqui, vira soma. Tá? Só isso. Exato. A divisão... Vamos supor que aqui, ó, é m, o logaritmando é uma fração, né? Então, vai ficar o logaritmo de m na base A menos o logaritmo de n na base A. Tá? Então, vira fração, vira subtração. Por exemplo, oi. Aqui no livro tem 5, mas na verdade são mais. As que não tiverem aqui eu vou colocar depois. As que eu vou lembrar. Eu lembro de essas 5, ok, são importantes. Tem uma outra que eu também acho importante, uma sexta propriedade. Ah, tem mudança de base também. Ele não colocou aqui. Que é uma das mais importantes. Mas eu vou colocar. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, logaritmo de 3 sobre 2 na base 5. É o logaritmo de 3 na base 5 menos logaritmo de 2 na base 5. Tem uma propriedade que não está aqui, que eu falei agora, mudança de base. Essa propriedade que vai permitir a gente calcular logaritmo quando a base não é 10, numa calculadora simples. Porque nessas calculadoras, eles só calculam ou na base 10 ou na base E. Mas quando a base não é nenhum dos dois, você pode trocar. Eu vou ensinar como e aí você usa na calculadora normal também. Ok? Então, ó, tá vendo? O logaritmando aqui é uma fração. E aí vira diferença. Vira logaritmo de 3 na base 5. A base se mantém nos dois. Logaritmo de 2 na base 5. Tá? Propriedade 4. Ah, gente, essa daqui é uma das mais importantes, tá? Imagina o seguinte, eu vou dar um zoom aqui. Aqui é um alfa, tá? Imagina o seguinte, ó. O logaritmando é m elevado a alfa. A propriedade me diz que esse m aqui, esse m não, o alfa ele vem para cá na frente do logaritmo.
Vocês não viram, nunca viram esse meme aqui, não? Tem aquela carinha lá. Fala francês, desenha bem. Aí, aí tem uma gota aqui, ó. Não tem aquele emoji lá? Aí quando bota o log assim, ele fica assim, ó. Vocês nunca viram, não, esse meme, não? Eu também tava entendendo essa gente. Não É, é, porque matemática, eles estão muito... Não fazem na fé, meu filho, matemática. Aí é mesmo interno da matemática. Uhum. Tchau. Mas vocês entenderam? O alfa aqui, o meme é justamente esse. Quando bota logo aí, o suor aqui, a gotinha aqui, vem pra frente aqui. Entendeu? Estão percebendo? Ó? Ela tava aqui, depois que eu passei o logaritmo, ela veio pra frente. Parece mais bonito. É? Parece mais bonito. Pois é, o emoji da... O meme é justamente esse. Mas vocês entenderam? Você vai escrever isso aqui, é? Ó, por exemplo, ó, imagina que eu tenho o logaritmando é 2 elevado a 3 e a base é 5. Aí esse 3 aqui, ó, ele pode vir para cá. Então isso aqui é 3 vezes log de 2 na base 5. Tá? Então, alfa é só representante que vai ter algum número ali. É. Não que a gente vai usar alfa. É um número, não vai usar alfa não, vai usar um número, no lugar do alfa vai ser um número. Você entendeu? Ó, imagina aqui, vamos lá. É lógico que aqui tudo é uma possibilidade, pode ser que você faça isso ou não, tá? Vocês lembram que nós calculamos aqui o logaritmo de 10 de 100 na base 10 deu 2? Sim. Então vamos lá. O 100 você pode colocar como 10 elevado a 2. Né? E aí eu mantenho 10. Aí esse 2 aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo multiplicando. Então fica 2 vezes logaritmo de 10 na base 10. Tá? Qual é a forma certa? Aí eu tenho que o 2 vai multiplicar. Dá em cima das partes. Hã? O que é que o 2 vai multiplicar? 10 em cima das partes. Não, ele multiplica o valor todo, o logaritmo aqui, ó. Aí qual é a resposta? Aí você tem que calcular. Pode dizer assim, né? Exatamente, eu só simplifiquei. E aí no lugar de calcular de 100, eu calculo de 10, que é mais fácil. Tá? A potência aqui você sempre pode se livrar dela. Então, aí agora a missão é calcular esse logaritmo aqui. Que a gente vai ver que é mais fácil. É a quinta propriedade. Então não para lá em cima não. É fácil. Pare aí. Pare aqui. Na verdade, não para nem aqui, ainda tem uma conta. É porque a gente está vendo só como funcionam as propriedades. Não tem um cálculo completo ainda não, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, é só para vocês perceberem que esse 3, que estava como expoente, agora ele está multiplicando o logaritmo todo e o expoente não tem, ele perdeu. Ele subiu, vem multiplicando aqui. Ok? Essa é uma das propriedades que mais usa, nossa, usa muito ela, então vocês devem ter muito em mente essa daqui. Deixa ali quem aperta aí. Bem provável. O neguinho faz isso não. E agora a quinta propriedade
a quinta. Professor, bota uma questão boa na prova. Hã? Porque se a gente errar uma, pelo menos fica com 9 ao invés de 8. Amiga, eu não consigo responder. Escuta, Mona Lúcia. Não, mas é uma questão extra que ela quer dizer. Se você errar uma, você fica com 8. Mas se você acertar uma, você fica com 9. Ó, vamos lá? Vamos lá. Pessoal, ó, quando o logaritmando for igual à base, tá vendo, ó? Esse aqui, o B é igual à base. Quando a base e o logaritmando forem iguais, o resultado dá sempre 1, tá? Ok? Imagina o seguinte, ó, o logaritmando é igual à base. O resultado é sempre 1. Quanto é que é o logaritmo de 10 na base 10? 1. Porque a base é igual ao logaritmando. Tá vendo? Ó? Esse aqui é igual a esse. Quanto é que é o logaritmo de... Dá quanto? Dá 1 também. Porque é a propriedade. Agora o seguinte, ó. Agora a gente vai voltar para aquele exemplo lá. Quanto é que é o logaritmo de 100 na base 10? Como é que eu faço? Transformo o 100 em 10 elevado a 2. O 2, ele vem multiplicando aqui. Então fica 2 vezes logaritmo de 10 na base 10. E aí nós acabamos de ver que o logaritmo de 10 na base 10 vale quanto? 1. Então é 2 vezes 1, que dá 2. Não passaram a desconta toda parada lá em cima mesmo. Só uma remenda. Mas vocês entenderam que uma coisa vai levando a outra? Tá? Ok? Agora a gente vai... Pronto. Com as 5 propriedades, agora a gente pode começar a brincar. Não, agora que é o jogo. Aqui é só o treino. Preliminar. Ainda tem mais. Tem uma propriedade 6 que não está no livro, mas eu acho que é fundamental vocês saberem qual é essa propriedade. É fundamental que vai cair na prova. Não, é porque facilita muito os cálculos. Muito mesmo. Vamos lá. Ó. Primeira coisa, na propriedade anterior... E aí, vamos lá? Na propriedade anterior, não. Na penúltima. O expoente, ele estava no logaritmando, né? Ele estando no logaritmando, ele vem multiplicando aqui. Tá? Só que o expoente aqui, ele pode estar na base. Quando está na base, ele vai dividindo, ele sai dividindo. Então vai ficar, ele vem aqui, ó. Ele vem para fora, só que invertido. Então fica assim, 1 sobre alfa vezes logaritmo de m na base a. Ok? Então quando o expoente é na base, ele vem invertido aqui. Vamos lá? Por exemplo, ó. Imagine que eu quero calcular logaritmo de 2 e a base é raiz de 2. E aí é o seguinte, quando tem raiz, eu vou colocar a raiz em forma de fração, né? Então, vai ficar logaritmo de 2. Raiz de 2 eu coloco como? 2 elevado a 1 meio. Tá? Podia ter colocado 4 aqui para ser mais fácil.
Vocês já copiaram já? Tá. Vai lá. Depois eu faço. Aí agora esse, tá vendo? Esse expoente ele tá aqui, ó. O expoente ele tá aqui. Então ele vai sair, ele vai vir para cá invertido. Então é 1 dividido por 1/2 logaritmo de 2 na base 2. Aí quanto é que é 1 dividido por 1/2? Não, ó. O alfa aqui, o alfa é 1/2. Lembrando, a propriedade é o expoente, ele sai 1 sobre o expoente. Então, esse 1 que está aqui, este 1, é esse mesmo 1 aqui. Esse aqui, ó. O alfa é esse aqui. Tá? E aí, quanto é que é? Aí, a divisão de fração. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ao invés de 1/2 é 2. E aí, o logaritmo de 2 na base 2, quanto é que é? 1, que é a propriedade. Aí fica 1 vezes 2 vezes 1, que é 2. Eu vou fazer com outro exemplo que não seja raiz, para ser mais fácil ainda. Deixa eu pegar outro aqui, mais fácil. Ó. Logaritmo de 2 na base 4. Vamos lá. Aí o 4 eu tenho que colocar como potência. Então vai ficar o quê? 2 elevado a 2. Aí agora a gente usa a propriedade, tá vendo? E vamos lá. Esse 2 aqui, ó, ele vem pra cá invertido. 1/2. E aí quanto é que vale esse aqui? 1, né? Porque o logaritmo e a base são iguais. Então é 1/2 vezes 1, que vai dar 1/2. Ok? Entenderam? Hoje eu vou colocar uma lista de... ela já está digitada, tá? Eu coloco hoje para vocês. Todo mundo assinou? Ó, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente treinar as propriedades. No livro não tem esses exemplos que eu quero não, então eu vou pegar daqui, ó. 3. Ó, pessoal. Quanto é que é? É 3, né, eu acho. Por exemplo, quanto é que é o logaritmo de 25 na base 125? Quanto é que é? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o 25 e o 125 com potência de 5. Exatamente. Tá vendo? O 25 é 5 ao quadrado. E o 125 é 5 ao cubo. E aí, vamos lá? Vocês estão... E aí o que acontece? Ó, esse expoente aqui, ele vem multiplicando. E esse aqui, ele vai sair invertido. Tá, ó.
vai ficar o quê? 2 vezes 1/3. Então, essa propriedade aqui do vermelho é aquela anterior. Que quando o expoente está na base, ele multiplica o logaritmo inverso, invertido. Quando o expoente está no logaritmando, ele simplesmente multiplica ele mesmo. Aí, quanto é que é o logaritmo de 5 na base 5? 1. E aí, pronto, fica o quê? 2 vezes 1/3 vezes 1, que é 2/3. Tá? É assim. A gente tem que transformar na propriedade para poder... Então, primeiro, o raciocínio aqui é o básico, o base, na verdade, é que nem na exponencial. Você tem que transformar, em geral, às vezes não funciona, às vezes funciona. Mas nesses aqui funciona porque é justamente para vocês treinarem. Tanto a base quanto o logaritmando, a base e o logaritmando, você tem que colocar como potência do mesmo número, tem que estar na mesma base. Aí os expoentes você vai tirar, usando essas propriedades, e aí vai chegar uma coisa assim. Eles são muito parecidos, esse exemplo. 4, vamos fazer mais um. E se for raiz? Mesma coisa, vamos pegar aqui raiz. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, esse aqui. Raiz cúbica. Aqui. Aí eu observo o quê? Aqui é 10 elevado a 2, o 100, né? E esse 10 aqui, você coloca como 10 elevado a 1/3. Raiz cúbica de 10 é 10 elevado a 1/3. Agora, esse expoente aqui, ó, ele vem invertido, então vai ficar 1/2. E esse expoente aqui, ele vem ele mesmo multiplicando. Então vai ficar 1/3, assim. E aí, do mesmo jeito, este aqui dá quanto? Ó? 1. E aí ficou 1/3 vezes 1/2, que é 1/6. Tá? Então é uma coisa assim, quando você sabe a propriedade de ver, tem que repetir várias vezes para saber mesmo como funciona. Ok? Sempre. É uma propriedade. Vocês estão vendo que tem muitas coisas aqui, né? Total. Tá. É que assim, nessa aula vai ficar só essas 6, mas na próxima tem mais outras 4 para a gente entender. Que eu quero que vocês vejam. Nem que... por exemplo, vamos fazer o seguinte. Só para motivar ou desmotivar, né? Não vai cair na prova. É só para vocês entenderem. Isso, mas assim, é só para vocês entenderem onde é que o logaritmo vai aparecer nos juros compostos. Porque a formulazinha, eu acho que eu não cheguei a... Deixa eu pegar aqui. Onde é que vocês vão usar, por exemplo, o logaritmo?
fórmula dos juros compostos é essa daqui, ó. Geralmente assim, o montante, né? Eu acho que assim, essa é a fórmula que, digamos assim, vai gerar outros problemas mais gerais, né? Mas, por exemplo, como é que eu consigo obter esse valor de N aqui? Que é o tempo geral da... Se tem algum problema, aí ele pede o tempo. A gente vai usar isso na prova? Não, lá no terceiro semestre de financeira. Só para, digamos assim, para vocês verem onde é que vocês vão usar o logaritmo. Já em qualquer coisa de juros compostos, qualquer coisa, quando envolve esse N aqui, que é o tempo, para você calcular ele, você tem que... Como é que você faz? Pega essa fórmula. E aí, vamos lá? Aí aplica o logaritmo dos dois lados. Aí o que acontece com isso aqui, ó? Ele desce aqui. N vezes log. Aí eu vou isolar o N. N é logaritmo de M dividido por logaritmo. E pessoal, estão conversando muito hoje, hein? E aí fica essa fórmula aqui, ó, para calcular o N. Então é uma coisa inevitável lá, quando vocês estiverem lá no... Então a propriedade que, digamos assim, para vocês, quando vocês quiserem calcular algum expoente, a propriedade que permite que você consiga descer, então facilitar o logaritmo. Essa é a propriedade não. É aquela propriedadezinha do expoente, que é a quarta, né? Ela é muito importante aqui. E aí lá vocês vão calcular o tempo, enfim, depende do que aparecer lá, tá? Tem no livro também um pedaço, mas não vou comentar não, porque a gente não tem tempo. Então, quando tiverem juros compostos lá, no mínimo, vocês têm que saber logaritmo para poder, se for alguma questão assim, calculando o tempo, vocês têm que saber, tá? Ok. Ó. Cinco ABC. Pessoal, aqui eu não quero que vocês calculem não, tá? É só para desenvolver o logaritmo, digamos assim, abrir ele. Ele tá aqui. Ó. Só colocar a fórmula. Então é para o que eu quero que vocês façam aqui, o que eu farei. É só utilizando as propriedades. Vamos lá. Utilizando as propriedades, eu vou abrir esse logaritmo aqui. Aí, por exemplo, primeira coisa, não está na divisão? A divisão vira o quê? A propriedade. Subtração. Então fica assim, ó. 5 vezes 8 menos 7 vezes 6 na base 5. Tá? E aí agora eu tenho dois produtos, vai ficar o quê?
Produto vira soma. Então, logaritmo de 5 mais logaritmo de 8 na base 5 menos logaritmo, vou colocar assim, menos logaritmo de 7 na base 5 mais logaritmo de 6 na base 5. Aqui dá quanto, né? Esse aqui eu consigo calcular, né? Dá 1. Os outros não. Os outros ainda a gente vai deixar só assim. Então, basicamente abrir logaritmos com a propriedade, né? Primeiro, eu tenho uma fração, aí vira subtração. E aí, cada produto desse aqui vai virar a soma. Tá? E aí, esse aqui eu consigo calcular porque é conhecido, né? Logaritmo da base. Isso, porque é o jogo de sinal. É menos, ó. Esse menos aqui. E aí, menos por mais, menos também. Tá? Ok? Hã? É só para desenvolver. Ó, esse 6 aqui é basicamente o seguinte. Eu vou colocar algumas situações que geralmente os alunos confundem, que eles pensam que é verdade, mas não é, tá? Por exemplo, logaritmo... Eu vou colocar tudo na base 10 só para facilitar. Isso aqui não é logaritmo de A mais log de B, tá? Logaritmo que contém a soma aqui, você não tem propriedade, você simplesmente deixa, porque não tem como desenvolver. A não ser que eu conheça quem é A, quem é B. Mas lembra, a propriedade só serve quando é produto. Quando é soma, não sei, tá? Então, não necessariamente é verdade. Mas pode ser verdade. Deve ter, não sei se tem alguma situação que aconteça aqui. Mas em geral, não. Só se for uma coisa muito específica mesmo. Tá vendo? O logaritmo da diferença também não é a diferença dos logaritmos, tá? Não funciona isso aqui. Na verdade, só esses dois aqui, tá? Log da soma não é necessariamente a soma dos logaritmos. E da diferença não é a diferença de logaritmos, tá? Também do produto não é o produto do logaritmo, mas é porque a propriedade é soma mesmo, então. Em qualquer base. Aqui eu botei a base 10, mas independente da base não é verdade, tá?
Ah, vamos encerrar a aula com uma coisa aqui, ó. Pessoal, isso aqui é outra coisa também que vocês devem saber, tá? Mudança de base é o seguinte, ó. Vale a propriedade logaritmo de b na base A de Pessoal, é o seguinte. Vamos lá, né? Quando você coloca na calculadora logaritmo de 2, assim, ele vai dar um valor. E logaritmo de 3 também vai dar um valor. Eu vou colocar aqui, ó. Mas não tem aula depois. Não tem que ter tanta pressa, não. Pode acabar 8 horas em ponto. A gente podia acabar, era 9h30, né? Já que não... Eu aviso também que eu chegar 8 horas, ela vai ficar mandando mensagem. Não se faz com mãe. Aí tem que partir em 2 minutos. Quer dizer, E aí, vamos lá? Ó, a gente poderia ter 2 aulas hoje. Ó, por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui, mas a gente vai continuar exatamente daqui. Na calculadora, pelo menos, né, em geral, não dá para calcular logaritmo quando a base não é 10 nem o E. Aí o que você faz? Você tem que trocar a base para você conseguir colocar para calcular. Então, no caso aqui, imaginem que esse C é 10. Então, imagina aqui que C é a base 10. E aí, o que eu estou dizendo? Que aquela propriedade ali, ela vai me dizer que, por exemplo, o logaritmo de 3 na base 2 é o logaritmo de 3 na base 10 dividido pelo logaritmo de 2 na base 10, ou simplesmente log de 3 dividido pelo log de 2. Na base não precisa ser igual, só que quando você troca, tem que ser a mesma base. É uma propriedade. Não, você pode escolher qualquer base que você quiser. Só que eu escolhi o 10 por quê? Porque 10 é a que eu consigo calcular na calculadora. Mas no lugar desse 10, você pode colocar qualquer base conveniente. Tá? E aí, como é que eu calculo o logaritmo de 3 na base 2? Pela propriedade, é a mesma coisa de calcular logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. Ou toda vez que você quiser, é o logaritmo desse dividido pelo logaritmo desse. E aí é só fazer o cálculo. Pode, mas você só sabe disso depois que você sabe que você pode fazer isso, tá? E aí é só simplesmente pegar esse valor que está aqui, ó. Logaritmo de 3, 0,4771. Dividido pelo logaritmo de 0,3.
Tá? E aí fazer esse cálculo. Ok? Então, sem a mudança de base, você não consegue calcular outros logaritmos a não ser, que não seja na base 10 nem na base E. Tá? Ok, né? Acho que por hoje tá bom.